Ciúmes é um sentimento presente em muitas relações e dentro de uma normalidade é possível conviver com ele. Entretanto, sem essa normalidade, ele se torna perigoso, não só para as relações, mas para a vida das pessoas. Para entrarmos nessa questão, convidamos o psicólogo e professor Duane Santi para falarmos um pouco sobre ciúmes. Então, professor, podemos dizer que o ciúmes é uma coisa natural ou instintiva do ser humano? Ok, natural sim, instintiva não. O instintivo é uma coisa que acontece de uma forma automática, inconsciente e sempre da mesma maneira em todos os membros de uma espécie. Né? E não seria o caso dos ciúmes. Quer dizer, você vê tanta variação nas formas e motivos, forma de expressão, né, que não poderia ser considerado tecnicamente um instinto, mas seria natural da espécie porque tem uma função. Dentro do grupo tem uma função para a vida afetiva das pessoas, manutenção de vínculos sociais ou amorosos também. Então sim, diria que é uma coisa natural. E o que, na verdade, psicologicamente, estimula o surgimento dos ciúmes? Eu acho que primeiro a gente tem que pensar que tem tantas formas diferentes de ciúmes que fica até difícil você considerar o ciúme como uma coisa só, né? O que eu acredito é que o ciúme é simplesmente uma forma de simplificar um conjunto de emoções. Dada a variabilidade que tem, se a gente fosse analisar bem profundamente, a gente teria que ter vários nomes para essas coisas, né? Então, que dependendo da situação, você pode chamar de uma coisa ou de outra. Porque o ciúme pode ser, por exemplo, uma expressão triste. Você sentir ciúmes e ficar triste. Ou você sentir ciúmes e ficar com raiva, né? Então, são formas diferentes de expressão que, se a gente for analisar bem friamente, é difícil, às vezes, de você chamar da mesma coisa, chamar os dois de ciúmes, né? Mas o que é mais comum é que, qualquer que seja a emoção, raiva ou tristeza, é disparado por algum tipo de percepção que o indivíduo tem a respeito de uma perda de alguma coisa que lhe tem muito valor e que pensa-se que isso pode ser perdido de alguma maneira. Pode ser uma caneta ou um parceiro amoroso. É claro que a forma de expressão é diferente. Você não vai agir da mesma forma se você pensar que alguém roubou sua caneta versus que alguém roubou seu namorado, né? Claro. E a gente pode falar então, concluindo assim, que existem tipos diferentes de ciúme? Eu diria que sim. Quais são esses tipos? O ciúme romântico seria um tipo, que eu acho que quando você fala ciúme, é o primeiro que vem à sua cabeça, né? É o ciúme do namorado, é o ciúme do marido, ou às vezes o ciúme de alguém que você ama muito, tem muito apreço, que na verdade nem sabe que você existe, né? Isso também acontece, né? Que a gente chama de amor platônico, né? Então que esse seria um tipo, o sentimento de uma resposta emocional frente à percepção da perda ou da ameaça de alguém levar esse objeto de amor que você tem. Esse seria um tipo. Outro tipo pode ser o ciúme, por exemplo, dos pais, né? Que você tem amor por seu pai, pela sua mãe, e vamos supor que os seus pais se separam, você mora com sua mãe e sua mãe arruma um novo namorado, tá? Aí você tem ciúmes da sua mãe, né? Porque é uma coisa que você ama, é uma coisa que você deseja que seja perto de você e alguém quer levar. Quer roubar uma parte, roubar entre aspas, né? Uma parte desse objeto que você possui. E você sente ciúmes, nesse caso. Ou pode ser um ciúme de um objeto, como eu falei, de uma caneta, né? Você ganha uma caneta maravilhosa de presente de aniversário e alguém pede emprestado, você empresta. Mas se alguém judiar dessa caneta, você sente ciúmes, porque é uma caneta que você gosta. Dentro dessa lógica do ciúmes romântico em particular, muitas pessoas falam que a pessoa que sente ciúmes, na verdade, desconfia, algumas vezes, do que, na verdade, ela faz. Isso faz sentido? Em parte faz, quer dizer, pode ser, né? Mas não é só isso.
Eu acho que isso é uma super simplificação da coisa, a gente não pode aceitar como regra. Né? Eu posso, sim, como a gente falou, por exemplo, ciúmes de caneta. Né? Eu sinto ciúme da minha caneta preferida, se você bater ela contra a carteira, eu vou responder de uma forma talvez um pouco mais agressiva em relação a você, porque você está maltratando a minha caneta. Mas isso não significa que eu maltrataria a minha caneta. Você vê a lógica, como é que funciona, né? Então não é o fato de eu achar que alguém está roubando a minha namorada, que eu estou roubando a namorada de alguém. Claro. Né? E, professor, existe uma diferença entre ciúmes e possessão? Tem uma relação, né? Como a gente já falou. Como o ciúme ele é geralmente disparado por uma percepção de perda, tem uma noção de posse envolvida aí, que a possessão seria o extremo dessa sensação de posse, ou desse desejo de posse, às vezes, né? Só que a coisa pode ganhar uma dimensão diferente dependendo da personalidade do indivíduo. Então, se você tem um indivíduo que tem uma predisposição mais agressiva, mais violenta, em geral, quando ele se sente frustrado ou ameaçado, a gente pode pensar que isso se transformaria numa obsessão. Né? Então, não é que o ciúmes leva a um comportamento obsessivo, mas o indivíduo obsessivo pode ter um ciúme do tipo obsessivo. E esse é que é o perigo da coisa. Dentro das relações, quais são os perigos, as ameaças que a gente tem que estar atento? Quais são, assim, praticamente o que a gente tem que ficar de olho numa relação que pode ser um indício de risco com relação ao ciúme? Exagero, falta de racionalidade, percepções distorcidas, sabe, um pouco de... A imaginação vale mais do que a realidade. Né? Nesse caso, é um sinal de perigo. Quer dizer, se o outro indivíduo, seu companheiro, seu namorado, alguma coisa assim, distorce a coisa, sempre com uma argumentação que leva a um comportamento que a gente chamaria de ciumento, né? Isso é um sinal de alerta. Certo. Recentemente, a gente tem visto na mídia muitos casos de ciúmes que terminam em crimes fatais. A gente pode falar que a loucura das pessoas tem aumentado ou a mídia apenas está explorando isso com uma intensidade maior? Eu acho que as duas coisas, nunca é uma resposta só, né? A gente sempre tem que considerar duas possibilidades. É claro que à medida que o fenômeno se torna mais frequente, a mídia expõe mais. Né? Mas também tem um outro efeito, que à medida que a mídia expõe mais, a mídia expõe mais ainda. Então, acho que são esses dois fatores aí. E o fato de as cidades, né, se tornarem cada vez mais aglomeradas facilita a expressão desse tipo de coisa. Então é claro que quanto mais gente você põe num lugar, mais você vai ter gente violenta nesse lugar. Né? A probabilidade aumenta. Então você vai ter mais gente ciumenta do tipo violenta. Então eles começam a aparecer mais e vai ser mais mostrado também por causa disso. O estresse está diretamente relacionado com os ciúmes? Nessa vertente? Sim, o estresse está relacionado com tudo que é de ruim, na verdade. Né? Tudo quanto que é sofrimento emocional tem alguma coisa a ver com o estresse. Né? Então, incluindo o ciúme. Se o indivíduo ele já tem uma predisposição a distorcer as coisas, a responder com emoções que são tipicamente consideradas como ciumentas, né? É óbvio que numa situação de sofrimento emocional, de estresse por causa de cotidiano, coisas assim, frustrações da vida e tal, que ele tenha mais probabilidade de ser também mais ciumento. Mas isso já é uma coisa do indivíduo mesmo, porque tem pessoas que são justamente o contrário. Quando elas se estressam, elas ficam justamente deprimidas e apáticas e expressam menos amor do que elas expressariam antes. Menos violência, menos agressividade. E além dos ciúmes, quais são os outros problemas hoje que permeiam as relações que têm aparecido nos consultórios com frequência? Eu acho que tem muito, assim, em termos de relacionamento, né? Tem muito uma questão da individualização. Sabe, as pessoas hoje elas são muito mais individualistas. Elas estão se tornando mais individualistas, porque o mundo facilita isso. Você consegue viver melhor preocupando só com você mesmo. Sabe? E isso pode se tornar muito estressante, você estar sempre preocupado com outras pessoas, com o filho, com o esposo, esposa, namorado, família. Então a tendência é que as pessoas elas se isolem um pouco dessas coisas e pensem mais em si.
né? Então você vê cada vez menos relacionamentos dando certo, porque as pessoas são mais egoístas, vamos dizer assim. Então estão menos dispostas a mudar e tolerar os defeitos dos outros, né? Elas se tornam mais egoístas, menos resistentes à frustração, não sabem lidar muito bem com isso e se tornam mais solitárias, por consequência vão ter menos filhos ao longo do tempo, então a coisa tende a ir por aí, né? Por esse caminho. Nós vamos ficando por aqui, já agradecendo a participação e colaboração do professor Duen Santi, e obrigada.